Olá, olá, galerinha do bem, galerinha de Deus. Estamos de volta para mais uma aula de História, aula do 7º ano. Lembrando a vocês, que nas últimas aulas nós estudamos as grandes navegações. A gente estudou as grandes navegações portuguesas, na verdade as grandes navegações que tivemos alguns autores, os principais países que se lançaram no mar, que se lançaram em novas conquistas, principalmente Portugal e Espanha, e aí posteriormente a Inglaterra, a Holanda, França. E aí, na aula de hoje, estaremos estudando as civilizações Mesoamérica. Lembrando que na aula passada a gente já estudou, nós já passamos a conhecer um pouco do ameríndio, do habitante aqui da América antes da chegada dos colonizadores. Vocês devem lembrar que nós explicamos que existia uma grande quantidade de indígenas, de nativos que habitavam as terras da América antes da chegada dos portugueses, dos espanhóis, dos franceses, dos holandeses, dos ingleses. Foi isso que nós explicamos, né? Então, pelo contato do homem branco com o índio, nós tivemos um grande massacre, nós tivemos uma grande mortandade daqueles índios. E nós estudamos um pouco sobre estes primeiros impérios, os primeiros impérios, as primeiras civilizações que ocuparam aqui o continente americano. A gente viu também as possíveis maneiras como o homem teria chegado aqui na América. E nós explicamos para vocês que a teoria mais aceita é que o homem, o índio, o nativo, ele tenha passado da Ásia para a América, possivelmente pelo Estreito de Bering, ou então lá pelas ilhas lá do Oceano Pacífico, ali na Oceania, naquela região ali. E de um modo geral também nós estudamos os primeiros povos, estudamos os Metis, os Inuites, que habitavam e alguns ainda habitam o Canadá. Estudamos sobre o Cherokee, o Diné, nos Estados Unidos, e também estudamos sobre os Olmecas, Zapotecas e os Teotihuacan, já pegando aí o México e alguns na Guatemala. Hoje estudaremos as civilizações Mesoamérica. Essa palavra Mesoamérica significa que fica no meio da América. Então, estaremos estudando alguns povos. Então, hoje, na aula de hoje, nós estudaremos os maias. E aí, posteriormente, vamos estudar os astecas. E na América do Sul, estudaremos com maior destaque os incas. Tá bom? Então, vamos lá para mais uma aula de história. Então, os maias. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esta grande civilização. Nós vamos aqui pegar aqui o meu marca-texto para a gente dar uma facilitada. Tá aqui. Então, você está vendo aqui, ó, o mapa da América, América do Sul, América Central e a América do Norte. Os maias, que é essa civilização que vamos estudar, ela se localizava aqui no sul do México. Aqui pegando aqui esse azul até esse vermelho, aqui é o México. Então, os maias, principalmente, eles tinham a sua sede, o seu local mesmo de grande desenvolvimento ali no sul do México, num local chamado de Yucatán, tá certo? Na península de Yucatán. A civilização maia foi uma das civilizações mais antigas, foi uma das mais antigas civilizações pré-colombianas, né? Pré-colombianas. Eles situavam, como eu já havia dito,
no sul do México, pegando também Guatemala e Belize atuais, que são dois países da América Central, né? Então, a data mais ou menos que este império, que essa civilização ela se organizou, foi por volta do ano 700 antes de Cristo, né? Mais uma coisa intrigante que os estudiosos ainda não conseguem explicar com muita precisão é que quando os espanhóis eles desembarcaram na península de Yucatán por volta do ano de 1518, essa civilização ela já se encontrava extremamente fragilizada politicamente e militarmente. Então, essa civilização ofereceu algum tipo de resistência aos colonizadores, mas não teve assim aquele êxito, aquele sucesso, porque já se encontrava muito fragilizada, já se encontrava bastante fragilizada. Então, foi fácil dos colonizadores dominarem aquele povo com uma certa facilidade. Então vamos ver agora alguns detalhes mais precisos sobre os maias. Aqui nós já falamos, eles habitavam na península de Yucatán, que fica no sul do México. Eles se organizavam em cidades-estados independentes, era um império que eles se organizavam, mas não tinha uma espécie de cidade única, não tinha um império só, então existia cidades-estados independentes, muitas delas com seus líderes políticos, com seus líderes religiosos, eram como se fossem cidades-estados. É interessante que quando a gente vai atrás e pega o número de habitantes, as cidades maias, elas chegaram a ter 15 milhões de habitantes, né? Então 15 milhões de habitantes. Uma outra curiosidade interessante é que estes índios, essa população, essa civilização, eles não residiam tipo assim dentro dos matos. Eles não eram tipo assim aqueles índios que andavam completamente nus e que só comiam, só viviam da caça e da pesca. Eles se desenvolveram num certo grau que eles habitavam até em cidades. Como nós vamos ver aqui um pouco mais na frente, eles conseguiram chegar a um nível de desenvolvimento que era superior em alguns aspectos ao desenvolvimento econômico dos próprios colonizadores. Aqui você vai ter algumas cidades maias, Umal, Uxmal, Tikal, Paleque e Copán. Eles construíram pirâmides, palácio, templos, saunas. Olha só, nesse templo aí já tinha sauna, campos para jogos e também arqueduto, um sistema de irrigação, né, de levar água de uma parte para outra, coisa que só lá na Europa já tinha isso, né, mas observando que um povo que vivia aqui na América de uma maneira tal isolada, já detinha esse tipo de conhecimento. Em termos de religião, eles eram politeístas. Eles tinham uma crença em vários deuses, né? Vários deuses que eles seguiam. E eles faziam sacrifícios humanos. Eles ofereciam pessoas, sacrificavam pessoas para agradar, dizendo que era para agradar os seus deuses, para aplacar a ira dos deuses, né? E a cultura, como nós já havíamos dito, já estava bastante decadente com a chegada dos espanhóis naquela região, tá certo? Vamos ver agora de uma maneira mais detalhada como era que esta civilização ela se comportava. Vamos primeiro ver aí a organização econômica. Aquele povo, eles tinham uma economia baseada na agricultura. Apesar deles viverem em cidades, mas evidentemente que tinham aquelas partes rurais onde eles plantavam principalmente o milho. E na verdade, dessas civilizações americanas, aqui na América, quase todas elas tinham o milho como sua base fundamental de
alimentação, né? Então eles cultivavam o algodão, cacau e é interessante que o cacau já era usado, já tinha o domínio, já o conhecimento do próprio chocolate, né? Também davam importância às atividades comerciais. Organização social, eles era bastante rígida, a organização, a sociedade vivia de uma maneira muito rígida, sendo composta por 3 camadas sociais. O poder era teocrático e também hereditário. O que é um governo teocrático, pastor? Então, essa palavra teocrático, teo, Deus, crático dá ideia de governo, né? Da ideia de governo. Então, o povo era governado por líderes religiosos e que esses líderes eles se diziam enviados de Deus, representantes de Deus para governar, para executar o domínio. E o governo ele passava de pai para filho, era um governo hereditário, sendo que a posição social era dada pelo nascimento. Você vai ter aqui essa pirâmide representando a população, olha, a pirâmide representando a sociedade. Então, a base da pirâmide, grande parte da sociedade, grande parte do povo eram trabalhadores, braçais e agricultores, que era quem dava o duro mesmo, para sustentar a eles mesmos e sustentar os trabalhadores e ainda sustentar a família real. Então o papel dessa base, dessa pirâmide, grande parte era formada de trabalhadores braçais. Já há um outro estado, né, dessa pirâmide, existiam os trabalhadores especializados e também os servidores do Estado. Eram aqueles trabalhadores que tinham um ofício mais especializado e também os servidores do Estado. E lá em cima, no topo da pirâmide, que não dava um prego na barra de sabão, digamos assim, e tinha todos os privilégios, eles eram sustentados pelos trabalhadores braçais e, num certo sentido também, por esses trabalhadores especializados, né? Então, eram compostos aí por posto do governo e também por comerciantes. Evidentemente que, acima de tudo, tinha a família real, que era considerada uma espécie de família de deuses, né? Como fosse a família do rei, que eles assumiam, muitas vezes até, o status de uma divindade. Então, aqui você tem a estrutura social dos povos do povo chamado Maia, desta grande civilização. Então, era assim que eles se organizavam, tá certo? A vida cultural ainda, a principal expressão de arte dos Maia era a cerâmica. Então, já foi encontrado muitos achados arqueológicos de cerâmica, que os maias eles eram especialistas. Foi encontrado uma grande quantidade de material cerâmico produzido pelos os maias, tanto objetos de uso deles, como também figuras para representar os seus deuses, suas entidades. Os diversos aspectos da arte, assim como a organização desta civilização, testemunham um elevado grau de especialização. Era um povo moderno, era um povo com certo grau de desenvolvimento, sem ter contato com brancos, sem ter contato com outras sociedades, sem ter acesso a essas tecnologias que a gente tem e que a Europa tinha na época, né? A quantidade técnica, ou melhor, a qualidade técnica da arquitetura, da escultura e a abundância da cerâmica confirmam o caráter evoluído desta sociedade. Então, eles tinham, que eu vou até falar um pouquinho mais na frente, eles já detinham conhecimento que surpreenderam aqueles que vinham lá da Europa. Olha só, desenvolveram o conceito de zero, já um princípio gigantesco aí da matemática,
que permitia a eles a execução de contas complexas. Na astronomia, chegaram a estabelecer cálculos precisos da trajetória dos astros. Ele já previu os eclipses solares e dispunha de diversas técnicas que permitiu calcular as estações do ano. Então, para vocês terem uma ideia do conhecimento que eles tinham, inclusive essas pirâmides feitas desse jeito, com esse formato, quando os especialistas, os estudiosos foram fazer as contas, foram observar, eles faziam essas pirâmides, né, observando os astros, a posição das estrelas e por aí vai. Suas construções eram feitas para homenagear os deuses e observar mais de perto as estrelas. Então, essas pirâmides, como também as pirâmides do Egito, né, sempre tinham um teor religioso por trás de tudo isso. Então, só para vocês ficarem aí na memória com este exemplo, né, dessa civilização maia, que você vai observar, ele já conseguiu, digamos assim, calcular com precisão os eclipses, né, os eclipses solares, e também já conheceu bem certinho as quatro estações do ano. Povo bastante inteligente. Lógico, quando eles bateram de frente aí com os colonizadores, principalmente aí no caso da América Latina, pegando aí a parte que foi colonizada pelo México, pela Espanha, eles saíram em desvantagem quando tiveram o choque com esses brancos. Eles não conheciam, praticamente não conheciam as armas de fogo, não conheciam essas armas brancas potentes, né? Então, quando esses espanhóis chegaram aqui com a espingarda, chegaram aqui com as armas de fogo, então chegaram aqui com armas brancas, conseguiram derrotar os índios sem ter muita dificuldades, né? Sem falar que eu não vou dizer que foram os maias, mas, por exemplo, os astecas, quando eles observaram os espanhóis atirando, né, chegando de cavalo, que eles não conheciam o cavalo, então eles pensavam que eram os deuses que estavam voltando, apesar de não ter acontecido esse fato literalmente aí com os maias, teria sido mais com os astecas. Não, mas só para mostrar a eficiência, olha só, olhando aí para essa pirâmide, a feitura, a beleza, os detalhes arquitetônicos, sem ter todo esse aparato que é usado na construção civil, como hoje fizeram os negócios com essa beleza sem fim, tá certo? Aqui nós temos uma atividade com 6 questões. Nós pedimos a vocês, e nós nunca nos cansamos de dizer isso. Vocês copiam no caderno as perguntas, você assiste a aula e você vai responder essas respostas colocando o nome da sua escola na folha. Não vai digitar no WhatsApp não. Na folha você bota o nome da escola, seu nome completo, a disciplina, o ano que você estuda e ainda coloca a turma e envia no meu privado em até 24 horas, tá certo? Então, joinha, joinha, joinha. Até a próxima, se o nosso bondoso Deus permitir.